Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Victoria Veloso Fagundes, eu estou aqui com a Maria Clara e com o Ícaro. A gente é estudante de psicologia aqui na Unisul e hoje a gente vai falar sobre um podcast. Aqui, o tema do podcast vai ser Abandono Afetivo de Mulheres com Câncer. Então, a gente vai falar sobre 5 tópicos e o primeiro tópico é o tratamento oncológico, né? Como que funciona esse tratamento, como essas mulheres vão sofrer decorrência disso. Falando um pouco sobre esse tratamento oncológico, né, a gente já pega ali um pouco do início, que seria essa mulher receber a notícia, né, de que está com câncer, para fazer todo esse tratamento, né, o impacto que a gente nem imagina, né, como é que é a vida da pessoa, que vai mudar totalmente ali e virar de cabeça para baixo, né, principalmente ali raspar a cabeça, fazer a quimioterapia, né, dependendo ali como é que vai funcionar a autoestima dela, né, tirar ali a mama, ou de onde esse câncer vem, né, porque geralmente hoje, né, a gente sabe que as mulheres são mais afetadas ali, principalmente no decorrer do câncer de mama, né, então esse impacto, esse tratamento ali oncológico, ele é um pouco duro. Eu acho importante a gente ressaltar também que dentro dos tratamentos que essas mulheres recebem, o quão difícil essa bagagem ainda, a mulher ela tem que ficar preocupada com como que vai estar a saúde mental da família dela, de quem vai estar cuidando dela, né? E também o nosso tema, que é o abandono afetivo de mulheres com câncer, é como a porcentagem de mulheres que são abandonadas pelo marido quando descobrem o câncer, tanto o câncer de mama, o câncer de pele, como tratar, elas são abandonadas em todo esse processo, né? E muitas vezes a gente até viu o vídeo da... Qual que é o nome dele, amigo? É o Dr. Drauzio Varela. E ele deixa claro lá que muitas vezes essas mulheres, elas vêm acompanhadas de irmã, de amiga, e a mulher, ela pegou mais essa parte de cuidar, de acompanhar, e como homem, ele falta muitas vezes nisso, né? Sim. Óbvio que a gente não pode generalizar, né? Que cada pessoa é individual, só que na porcentagem mulher que ele via no consultório dele, quem chegava mais era um número de mulheres, né? Sim. E a gente vê isso mesmo, não só no tratamento ali da mulher, mas até mesmo do filho, né? Quando nasce com câncer, quando tem algum problema, né? Geralmente é o homem que abandona, mas não dá esse apoio necessário, né? Ali e sim, a mulher fica segurando toda a ponta, né? E claro, se a gente for pegar um pouco, né? Falar um pouco sobre a sociedade em si, né? Ela já impõe isso pra mulher, né? Que ela já tá ali sujeita ao cuidado, né? No caso, a cuidar do homem, a cuidar da casa, a cuidar do filho, né? E é muito difícil, né? Hoje a gente vê uma mulher com câncer, uma mãe com câncer, quem sempre tá lá é a filha, né? Eu acho... Pode falar, amiga. Eu concordo com o Ícaro nesse caso das mulheres serem mais cuidadosas, porque desde sempre, pelo menos questão da minha família, as mulheres são a dona de casa, as mulheres que cuidam dos filhos. Quando a mãe não está em casa, quem tem que cuidar é a filha do irmão pequeno, por mais que ela tenha irmão mais velho, tipo, como eles falam, são homens, né? Sim. Tem mais outras obrigações. Eu né? acho muito interessante quando a gente fala o que a sociedade ela cobra, né? E como a nossa sociedade ela já impõe limites para tanto o homem, tanto a mulher, e tanto até para agora para o pessoal do LGBT, né? Nessa questão agora no século XX ficou bem claro, as pessoas estão respeitando mais como a sociedade... desculpa, amigo, 21... como as pessoas estão respeitando mais. Mas a gente tem que também ter em mente que a sociedade, ela cobra da mulher, mas também cobra do homem, né? E é um tema que tu que trouxe para mim, amigo, como os homens são cobrados hoje em dia, né? E eu vejo também, eu tenho muitos irmãos, e como a sociedade, não pode chorar, tem que ser o provedor, tem que sustentar a casa, não pode mostrar emoção, a mulher tem que pegar essa parte mais feminina. E hoje as coisas, elas estão vindo de uma forma diferente, né? A gente vê mulheres que preferem trabalhar e o homem fica em casa, que é uma imersão de tarefas, de trabalho, que estão vindo em uma nova onda. Então, acho que quando a gente fala que a sociedade cobra, a gente sempre tem que estar em mente também que a gente pode mudar isso, né? Que a gente é a nova geração que está vindo. Sim, mas infelizmente, né, quando a gente vê isso de nova geração, né, claro, não é todo mundo, né, que tem esse cuidado, esse querer, mas sim também a gente, se for um pouco falar sobre pesquisas, né?
saiu uma pesquisa até um pouquinho, vamos dizer que é falsa, né? Que foi quando saiu um caso recentemente, que a Vicky vai falar um pouquinho depois dele, né? Que seria do caso ali da Preta Gil. Que depois veio uma questão que é 70% dos homens abandonam a mulher quando ela descobre que tá com câncer ou quando tá no tratamento, né? E quando a gente fala do abandono afetivo, a gente não fala só do cuidado, né? Mas de como esse processo vai trazendo aos poucos, né? Ao longo. Eu tenho uma amiga minha, que a tia dela, ela descobriu com câncer recentemente. E o marido dela não é que abandonou ela no tratamento, mas ela sente que o marido dela já está abandonando ela aos poucos, sabe? É a questão de, quando ela recebeu a notícia, ele tá viajando, sabe? Ele, tipo, tá indo pra casa do filho dele, que já é adulto, e é igual ela fala. Ter ficado, né? Isso, e são coisas assim que não acontecia antes. Veio acontecer depois da notícia. Então, imagina que ela, além de lidar com todo o sofrimento do câncer, do impacto, né? Como é que fica o emocional dela, o né? emocional dela funciona, além do tratamento. Do tratamento. Em si, como que essa notícia, essa vivência afeta também na cura. Isso, e ainda tem que lutar também com o abandono, né? Do marido. Muitas vezes, quando a mulher nova, quem acompanha é a irmã, ou é a mãe, quando ainda tá viva, né? Ou é uma amiga. E, infelizmente, a gente vê isso. Como no Brasil hoje não tem dados, né, relevantes ainda sobre essas questões, que fala, né, qual é a porcentagem, como eu falei, né? 70%, que saiu, que foi 70%, mas esses dados são falsos, não são verdadeiros. Hoje, o que a gente se baseia um pouco é um dado da Universidade dos Estados Unidos, né? Que a cada 10 homens, 6 abandonam a mulher quando descobre que está quando descobre, né, a questão do câncer. O engraçado é que é o contrário, né? Quando é o homem que está com câncer, a mulher fica lá com ele, cuida dele, alimenta. E pra você ver como é tão normal isso na sociedade de acontecer, de a mulher ela ser abandonada, né? Da mãe cuidar, da irmã cuidar, da amiga cuidar, que a gente não vê, tipo, uma problematização em cima disso. Sim. De, tipo, pô, meu marido me abandonou com câncer e, tipo, é pouco comentado, é pouco falado, sabe? Pra você ver como isso já tá tão normal, tão enraizado na nossa sociedade, que quando isso acontece, já é tranquilo, é normal. O emocional dela tá lá embaixo. Isso. Pior ainda. Dificulta muito o tratamento dela. Sim, e quando é o contrário, né? Tipo, claro, não tô dizendo que a mulher tá fazendo certo de abandonar o marido com câncer, né? Mas quando é o contrário que acontece, parece que o povo dá mais atenção ao caso. Meu Deus, o coitado, tá? Mas é porque sempre é isso, né? Tipo, a sociedade sempre tá colocando o homem no papel do coitado, da vítima, sabe? Eu acho interessante esses assuntos, porque é um assunto que, como eu falei, é o abandono afetivo de mulheres com câncer, mas dentro tem muitas pautas, né, a ser abordado. Até essa da sociedade, né, como que ela cobra papéis diferentes, tanto do sexo feminino e do sexo masculino. Voltando naquele assunto que tu estava falando sobre as mulheres, amigo, e como que dos relatos dela, eu até peguei aqui no meu celular uma parte que eu estava lendo uma matéria da internet de uma psiquiatra e de uma psicóloga, que elas começaram um projeto. E esse projeto estava relatando como que era o tratamento de quem descobriu o câncer. E muito desse projeto foi também um pouco dessa porcentagem. Elas falaram também que, em média, cada 10 mulheres, 7 são abandonadas. Eu não sei se foi essa a média que tu falou também, que é aqui no Brasil, a tua é pelos Estados Unidos, isso, né? pelos Estados Unidos. Então, e ela pegou e falou também a mesma coisa, que muitas dessas mulheres que estavam indo lá na clínica, elas tiveram que fazer até uma segunda temporada, elas também faziam um podcast, porque os relatos eram tantos e tão tristes. E teve uma paciente que ela falou que já estava junto com o parceiro 12 anos, quando foi diagnosticado com câncer de mama, e contou para ela que queria fazer ter que retirar uma parte do seio, né? Sim. E ele trocou as chaves de casa. E a seguinte frase aqui que ela lembra, ela colocou: quando ela tentou entrar, ele gritava lá de dentro que ela estava louca de achar que ele iria continuar convivendo com uma mulher aleijada. Então a gente consegue já ter uma história, né? Entre muitas outras, ela falou que tinha relatos até piores de como a mulher ela já está fragilizada por todo o tratamento, perder cabelo, a palidez, tanto emagrecer ou engordar.
Tanto ver os filhos e até mesmo a família, né, em sofrimento, a gente consegue ter uma visão mais ampla de como essas situações são complicadas, né? E eu também li algo como falava da saúde mental desse marido, né? E talvez até mais pra frente a gente começar a pensar em projetos futuros, né? Pra saúde mental da família em si. Porque a minha avó, ela teve câncer de mama, né? Graças a Deus a minha família conseguiu dar um suporte muito bom, e o marido da minha avó também. Então a gente conseguiu levar ela pro CEPOM, e lá tem psicóloga também. Só que é uma psicóloga para 100 pacientes, é muito. Então ela não tem ela não tem como dar um amparo e o que o paciente realmente precisa, né? Até quem está em tratamento paliativo é importante, né? O psicólogo, é importante esse tratamento para gente, com o psicólogo, ele conseguir trazer esse viés de paz para o paciente, né? Para ele entender os sentimentos dele. Sim, e querendo ou não, a gente sempre tem que pegar ali da base, né? Do início do tratamento. Porque a gente sabe o quanto essas pessoas estão fragilizadas, né? Principalmente quando descobre ali, já numa idade mais avançada, né? Porque às vezes não tem costume, né, de fazer exames regulares. Né? E quando descobre ali já tá no estado terminal. Ou às vezes não é nem um estado terminal, né? Porque o câncer só começou a aparecer agora. Trazendo esse ponto ali dessa história, eu lembrei de um podcast que eu gosto de ouvir muito, né? Que é o Não Viabilize. E a dela trouxe um caso de uma senhora, né? Já de idade ali, idosa. E ela descobriu que tava com câncer. E nessa casa só morava ela e o marido dela, os filhos já crescidos, já casados, trabalhando. Ela tinha 3 filhos. E quando ela... E na casa era só ela. Ela e o marido, né? No caso, só ela eu digo no sentido de... Ela era o cuidado, era o pilar, vamos dizer assim, né? Porque ela era ela que cuidava da casa, que fazia comida, que lavava roupa. E quando ela descobriu esse câncer, né? E já estava um pouco avançado, ela foi fazer o tratamento, né? Teve que ficar no hospital internada. O marido se negava a ir cuidar da esposa, ou até mesmo se negava a cuidar da casa. Ou seja, os filhos que mal tinham tempo se dividiam em 2, né, vamos dizer assim, para não só fazer acompanhamento com a mãe no hospital, para ela não ficar sozinha, porque não tinha, né, e querendo ou não, depende muito do acompanhante, né, imagina só, você já tá sozinha, não tem o marido ali para cuidar, para dar um ajudar, apoio, um suporte. Uma rede de apoio. E fora, tipo, os filhos, a gente entende, né? Porque, tipo, os filhos, eles cuidam do jeito que eles podem, mas também, tipo, tem filhos, tem um trabalho pra cuidar, tem uma casa pra bancar, né? A gente sabe que todo o tratamento é difícil, né? E nisso que ela tava com câncer, o marido, como já não fazia nada em casa, as filhas, além de ter que cuidar da mãe, tinha que cuidar um pouco da casa do pai. O pai acabou ficando doente, morreu, né? E essa mulher, para vocês terem noção, ela estava tão fragilizada, tanto fisicamente e mentalmente, que ela começou a ver uma mulher que visitava ela todos os dias no hospital. E quando ela recebeu, que essa mulher, ela conseguiu tratar o câncer, quando ela recebeu alta, ela descobriu que essa mulher que ela via, que vinha fazer companhia com ela, era tudo coisa da cabeça dela, porque essa mulher nunca existiu. Pra vocês terem noção, ela criou uma pessoa, tipo... E ela não tinha consciência daquilo, sabe? Pra ela ter um suporte mental. Por estar se sentindo abandonada, né? Precisava de alguém estar com ela. Porque, tipo assim, ó... o apoio dos filhos foi necessário, mas não foi um apoio tão necessário em si, porque ela... Não tinha essa rede. Amigo, sabe que eu já ouvi falar que tem pessoas que visitam, são voluntários no hospital. Eles ajudam, prestam um apoio para essas mulheres. Não só mulheres, mas o público em geral que tem câncer. Como são mais abandonados, tipo... Eu sei que a gente entra em depressão, né? Entra, de certa forma, um pouco sobre que a vida dela mudou completamente, né? Eles vão pra animar, tipo, pra conversar, né? Já que os filhos ou a família abandonam essas pessoas, eles vão lá pra conversar, pra pelo menos tentar melhorar um pouquinho do dia deles, sabe? Antes da quimioterapia e tudo mais. Tem até esqueci o nome dele, ele faz projetos sociais no hospital, ele dá os relatos dele na internet, né? Ele é um palhaço e ele conta muito dessas histórias. Tem palhaços, E são trabalhos sociais, né, que a instituição tem que liberar.
Um negócio que eu gostei que tu falou, amigo, sobre, mudando o assunto, né? Tu falou sobre ali o cuidado e como a senhora, eu acho que ela descobriu só ali no decorrer do final da vida, que tava com câncer. Não, ela já tava... Não, mas pode falar, amigo, desculpa. Não, ela já tava... Já era idosa, né? Uhum. Então, ela descobriu ali um pouco avançado. O câncer já estava um pouco avançado, mas com o tempo ela conseguiu... Conseguiu tratar e não... Felizmente, não teve óbito. Ela continuou com o marido? Não, o marido morreu. Ah, morreu? Morreu, porque, tipo... Como a mulher cuidava da casa... E ela já tinha esse pensamento de se separar dele quando... Né, que ela tinha muito esse pensamento de, tipo, eu não vou sair daqui viva. Mas se saísse viva, ela já tava com o pensamento de realmente pedir a separação, se separar, porque era um companheiro, assim, tipo, de vida. Não era um casamento de, tipo, 10 anos. Porque a gente sabe que também já é muito tempo, né? 10 anos não é, tipo, 10 meses, 10 dias. Mas já era um companheiro, assim, de 50 anos, sabe? Então, vem ali uma base de onde a gente menos espera, sabe? Voltando à tua pergunta lá. Tá. Voltando à minha pergunta, eu ia falar como que a nossa rotina, né? Principalmente de quem trabalha, até tava indo virou questão de pauta até na internet, da questão 7 vezes 2 de trabalho. A escala 6x1. Escala 6x1. Como que as pessoas elas estão trabalhando tanto, elas estão tão corridas que elas acabam deixando a saúde de lado, né? Sim. E isso prejudica. Eu vejo tantos relatos na internet de muitas pessoas que só foram para o hospital porque estavam não conseguindo caminhar, não conseguindo ser úteis no dia a dia delas, ir para o trabalho, e descobrem que estão com algum tipo de câncer, né? E como é importante a gente deixar até esse alerta aqui, como é importante a gente manter nossos exames de dia, cuidar da saúde, sempre fazer os exames, sangue, né? Porque eu vejo que até a gente que é jovem, eu tenho certeza que às vezes a gente deixa de se cuidar, né? Sim. Ou pelo menos uma vez por ano, né? Fazer um check-up, só pra saber se tá tudo bem. E como é importante também a gente falar sobre o nosso... Eu tava lendo... Quando a gente pegou esse tema, eu estava lendo como nos Estados Unidos o tratamento da oncologia tem que ser pago. Não existe não pagar lá. Não tem um SUS, né? E aqui no Brasil a gente tem. Eu acho, a gente tem que agradecer, assim, um sistema que ele está tentando melhorar, né? A gente sabe que tem um viés que precisa melhorar ali, quase sem... Mas a gente tem que pensar que hoje aqui em Santa Catarina mesmo, muitas pessoas elas vêm de fora para vir para cá para ser tratadas ali no CEPOM, que é um centro de referência. Então o CEPOM ele é muito bom. Ele além do tratamento, ele tem várias outras demandas. Ele trabalha com grupos também para ajudar essas mulheres. Sim. Pegando nessa questão ali de pessoas que saem de cidades ou de estados que vêm se tratar aqui, eu lembro de um caso. Eu morava em Pernambuco, né? Na minha rua, tinha uma mulher que ela descobriu que estava com câncer de mama. Mas nisso ela já era separada do parceiro, né? Do marido. Mas pra você ver que, tipo, claro, né? É exceção da exceção. Né? Ela descobriu o câncer de mama, teve todo o apoio da família, principalmente desse ex-marido, né? Ela teve o apoio, ele levava ela... como eu morava na cidade do interior, eu tinha que levar para Recife, né, que era a capital de Pernambuco, e é onde lá tinha todo o tratamento disponível. E, claro, ela fez todo o tratamento também pelo SUS. E eu lembro, assim, que foi 4 anos de tratamento dela. Então, foi um tratamento longo, foi um tratamento demorado, né? Imagina o estresse que ela teve, Isso, estresse. né? Imagina o impacto psicológico dela, né? Que teve que raspar a cabeça, né? O cabelo. E quando a gente fala isso, principalmente para a mulher, né? A gente sabe o quanto o cabelo é importante. Autoestima, né? Sim. Eu lembro, voltando no assunto da minha avó, a minha avó, ela amava o cabelo, ela tinha o cabelo até a bunda e eu lembro que ela não quis cortar, ela quis ficar até quase o final. No final do tratamento, ela quis raspar a cabeça porque já não tinha, ela usava aquela... Peruca? Não, a bandana, né, que eles falam. Então, ela tinha um cabelo gigante, assim, ela foi perdendo e dava pra ver o brilho, né? Como que a pessoa fica triste, fragilizada, ainda mais que o dela era câncer de mama, ela teve que tirar uma parte do seio esquerdo dela, se eu não me engano, e foi, assim, um baque para toda a família, né? Eu acho que... E também teve uma questão muito legal que eu li,
que era como a gente conseguir fazer uma pessoa com câncer em tratamento oncológico se sentir bem, né? Sim. E a gente tinha muito medo de falar a palavra câncer, que toda a nossa família se estabilizava, né? Porque a minha avó, então, tentar sempre não ter medo de falar sobre o câncer, né? Porque, sim, é um momento muito triste, muito delicado ali, que vai existir, né? Para todo mundo que não contrair, né? Descobrir essa doença. Sim. Então, é importante a gente sempre frisar que a gente precisa cuidar, até os homens, né? Que agora tem o outubro, né? Outubro azul. Isso mesmo. Para se cuidarem também, fazerem os exames. Eu vejo ainda que existe muita... É o novembro? Novembro azul, muita resistência, né? Em muitas pessoas, a gente vê pessoas da nossa geração zoando ainda por causa do exame, Sim. né? Então a gente tem que se cuidar, exatamente. E é como a Clara, a Vicky falou, né? Que é o impacto que não só afetou a avó dela, mas como afetou a família toda, sabe? De falar disso, sabe, do câncer. E talvez também, talvez não, eu acredito que seja por não querer falar, para não deixar ela pior do que ela já estava, exatamente. né? E na verdade pode piorar, né? Porque talvez ela fique com medo até de falar. E não querer fazer no tratamento também. E falando já sobre quando a Clara falou dessas pessoas, eu acho que não tem como, só se tu ter e também dinheiro para ter um tratamento fora da psicóloga e a pessoa querer ir, né? Porque quando eu acho que tu lida com uma doença dessa, até as medicações faz você entrar em depressão, em ansiedade, né? E o medo do futuro, ele é incerto, né? Porque ela pode como ser curada ou como pode morrer. Então, esse paciente, como a Clara falou algo muito legal, pontual ali, ele vai se sobressair em uma dessas doenças, né? Elas vão se destacar, porque a ansiedade, ela vem do que vai dar e do que está acontecendo, né? Sim. E a depressão, ela está em torno do que está acontecendo ali, o que vai ser da minha família. Então, a gente consegue... A depressão e a ansiedade, elas estão interligadas, né? E a gente consegue ter uma noção, e essas pessoas, elas estão em um momento incerto, né? Vendo os pais sofrendo, às vezes os filhos, como vão ficar meus filhos, né? E é todo esse ciclo, né, que igual tu falou, que não afeta só a autoestima, então vem a alimentação, a rotina dessa pessoa vai mudar, né? Porque, tipo, vai começar a comparecer muito mais no hospital. O desgaste daquela pessoa de ver aquele ambiente sempre, sabe? Pode terminar. Não, pode falar. Antes que eu me esqueça, sobre uma questão do que a Vi falou, sobre a questão das pessoas que têm câncer, né, não conseguir procurar tratamento, apoio psicológico, psicólogas por fora. A maioria das vezes, as pessoas que já têm uma questão financeira mais difícil, né, que não tem muito... recursos para procurar psicólogos. Normalmente, o meu avô, ele teve câncer, não é uma mulher nem nada, mas eu sei que os tratamentos eram muito caros. Os medicamentos eram muito caros. Então, como é que a pessoa vai procurar psicólogo por fora, sendo que todo o dinheiro que ela tem vai para os medicamentos, entende? Mas aí, exatamente, o SUS, ele fornece alguns medicamentos, né? Eu sei pela minha avó. Eu não sei se o teu avô, ele teve tratamento totalmente particular. Não, ele tinha plano por conta... E também ele tinha facilidade, porque meu tio, ele é médico, e minha tia é enfermeira, filha dele. Então, tecnicamente, pra mim, ele sobreviveu mais por conta deles, que eles estavam cuidando dele em casa, porque ele não queria ir pro hospital. Ele não gostava de ir pro hospital. Sim, então já era uma negligência dele mesmo, né? Também, entende? E daí eu creio que o tratamento teve que ser todo particular, né? Por ele não querer sair e ter essa comprovação. Mas eu digo aqui do CEPOM, os médicos, óbvio, com o sistema sobrecarregado, vai ter seus defeitos, mas como instituição, eles são maravilhosos, assim, eu sei porque eu acompanhei minha avó, alguns remédios não tinham, né? Teve que ser muitos comprados, mas outros tinham lá. A farmácia, eles agilizam muito bem, né? É uma instituição muito bem organizada, assim, né? E
Agora... Mas salva muitas vidas, tipo, questão do SUS. E o povo, Mas infelizmente, que bom hoje que eles muito... dão, né? Sim, infelizmente, hoje o povo muito critica esse atendimento, sabe? E hoje a gente dá, gente, assim, ó, procurar CRAs, postinhas, UBSs. A gente consegue fazer todo o tratamento lá sem precisar gastar quase nada. Sabe? Claro que tem a questão do transporte, a locomoção. Da fila também, isso. né? De fila de espera, isso que é o problema. Exatamente. Eu acho que para alguns casos, né, mais sérios, porque deve existir na oncologia, né, tenham com mais urgências. Eu falo que minha avó teve muita sorte, assim, porque ela foi atendida muito rápido. Mas eu digo que a gente tem que cuidar no fato que é sobre o transporte. Eu não sei que Santa Catarina, eu não vou falar que eles dão transportes, mas a minha avó, a gente pagava muitas vezes Uber, que ia pra ida e volta dar uns R$150. Muito caro. Então, para uma pessoa que ganha um salário mínimo até ir e voltar, que a gente mora, querendo ou não, aqui na capital, a gente consegue morar mais perto também do CEPOM. Então, eu não sei como funciona. Isso é legal também, o governo, ele prestar atenção até para esse... Eu sei que a minha avó, ela foi aposentada devido a ter câncer, né? Eu não sei se todo mundo que tem câncer é aposentado também. Sim. Que é um dinheiro que já ajuda, né? Sim, depende muito ali. E falando um pouco sobre esse abandono, né? Não só de viés de pessoas que hoje não têm muitas condições para se tratar, né, a gente pensa também que o abandono ele tá mais, claro, né, a gente fala mais em ponto financeiro, as pessoas que são abandonadas, né, as mulheres, mas a gente também vamos falar um pouco sobre a Preta Gil, né, que é uma mulher rica, dinheiro, empoderada, cantora, atriz, e deu no que deu, né, foi abandonada pelo marido, descobriu uma traição. Foi traída. Né, foi traída, que era uma pessoa que ela confiava muito, não só o marido, mas era uma amiga dela, uma conhecida dela, né, e quando ela descobriu toda a parte ali do tratamento do câncer, né, a gente vê que em algumas entrevistas ela fala o qual fragilizada ela ficou, não só além do câncer, mas dessa traição que ela não esperava de duas pessoas que ela considerava muito, que era o marido e que era essa amiga dela. Ele pelo que eu me lembro, nas entrevistas dela, ela já relatava que ele abandonava ela em momentos, né? Sim. Então, ela já tinha um abandono ali antes de saber da traição. E o caso dela foi muito mais delicado, porque ele acabou traindo com alguém próximo a ela, né? Sim. Então, o impacto até pra cura dela, né? A gente sabe que altera porque ela vai ficar mais estressada, mais ansiosa. Então, talvez ela tenha que tomar até um medicamento, né? Pra conseguir controlar melhor. Porque eu penso, se a pessoa tá em total fragilidade já, e a Preta Gil é uma pessoa que ela tem uma condição financeira boa, né? E mesmo assim ela foi afetada, né? Como a gente consegue ter noção como que a condição financeira também, nesses momentos de abandono, elas não condizem, né? Não condizem. Sim. Porque tá pra todos esse sentimento de ficar sozinho, do tratamento, de ir sozinho. Eu acho importante até a importância de a gente ter uma rede de apoio, né? Como na maternidade, nesses momentos mais difíceis. Sim. Igual ela falava, né? Como ela pensava no início de que quando ela ainda não descobriu a traição e em alguns casos ela já se sentia abandonada por ele, ela pensava que não, deve ser dele, porque ele não gosta de me ver assim, do jeito que eu tô, nesse momento fragilizado. E ela fazia muito acompanhamento com o psicólogo, principalmente depois que descobriu toda a traição, que ela começou a fazer mais acompanhamento, né, ali com eles. Então é toda uma história, né, que a gente pega ali do início. Então imagina como é que deve ficar a cabeça dela, né, descobrindo toda essa traição, né, desde o princípio ali, descobrir a doença, né, uma pessoa que tem recursos, que pode ir no médico, que tem condições de pagar os exames, independente do valor, né? Imagina como é que fica a cabeça dela, além de receber a notícia, né? Como é que vai ficar o tratamento, né? Esse abandono do marido dela, porque primeiro vem aquilo, né? Ela não acreditava que ele estava abandonando ela, mas sim que ele não conseguia ver ela nesse momento fragilizado. E depois vem aquele baque, sabe? De, meu Deus, ele além dele me trair, ele realmente me abandonou, né? Então, como é que fica a
cabeça do ser humano, né? Mas normalmente as mulheres, elas tentam passar pano pros parceiros. Ah, ele é assim, ele é... Ou é só agora, entendeu? Ele vai mudar e tudo mais. Quando vê... A importância que a gente vê também da saúde mental masculina, né? Às vezes pode ser um sinal de má fé ali, né? Mas a gente vê como muitos homens não estão preparados hoje, né? Pra arcar. Eu vejo até a nossa geração em si, Mas essa questão, né? De a gente falar que, tipo, muitos homens não estão preparados, mas também nem todas as mulheres estão preparadas. É igual eu falei, tipo, não é que a gente não tá preparado, mas, tipo, querendo na sociedade, Não ela são já ensinados. não são ensinadas. Exatamente. E a sociedade, infelizmente, ela já, como eu falei no início, né? Ela já quer impor aquilo. É pontual já pra mulher a ser a cuidadora, Sim. ser a pessoa que vai conseguir cuidar dos filhos. Então, é isso que eu coloco pontual também. Talvez esses homens, eles entrem, né, nessa discussão, eles entrem nessa parte do abandono, porque nunca foi deixado a parte sentimental, a parte do cuidado para eles. Sim. Então, quando chega à tona essa parte, a minha mulher está mal, eu preciso ser a âncora dela, porque muitas vezes a mulher, hoje, né, não estou dizendo que tem que ser um padrão, mas a mulher hoje, ela fica com essa parte mais contida, de sentimento, de filhos, de casa, trabalho, uma reclamação do marido, ela consegue, então a gente consegue ter essa noção do homem, né, quando ele chega. E não só hoje a gente está trazendo um tema importante, né, que é o abandono afetivo da mulher com câncer, mas claro, né, não é necessariamente só o câncer ali que faz o seu parceiro abandonar essa mulher, mas sim na questão ali, quando sofre um acidente, fica paraplégica, ou até mesmo em condições de outra doença, né, a gente sabe que normalmente os homens abandonam ela, né, nessa questão. Né? Então foi isso, tá, gente? Esse foi o podcast. A gente trouxe um pouquinho sobre esse assunto, né? Que é pouco comentado, mas que deveria ser muito falado, que é esse abandono afetivo, né? A gente sabe que desse ano teve mais conhecimento, que foi o caso da Preta Gil, que é uma pessoa famosa, né? Mas quantas pessoas hoje na sociedade, quantas mulheres hoje que não tem essa rede de apoio, que não tem essa fama para falar e como elas estão se sentindo, né? Então é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.